Aleluias. Que o teu nome seja glorificado, exaltado. Aqui em nossas vidas, Pai, em nosso meio, sobre as nossas casas. E que sejamos guardados, Pai. Que nesse Shabat, que mais um dia, que nos dá, nós iniciamos, Pai, um novo tempo no Senhor. Que esse novo tempo, Pai, e que nesse Shabat o descanso do Senhor nos alcance. Que a plenitude, o nosso coração, Pai, seja voltado totalmente para Ti e sejamos descansados na autoridade do nome de Yeshua. Que assim possamos estar centralizados debaixo do Teu querer e da Tua vontade, em nome de Jesus. Então vamos, né, hoje está falando um pouco sobre o segredo das forças das águas. E nós vamos começar lendo ali o versículo bíblico onde todo mundo conhece, né, que é Gênesis capítulo 1, e a partir do versículo 1 e o 2 só, que nós vamos ler, que está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente vai ver também que tem algumas concordâncias bíblicas que vai estar falando diferente. Vai estar falando que havia também ali uma ventania poderosa. Mas o que impregna aqui nessa palavra é que antes de todas as coisas, antes de toda a formação da constituição da criação que o Senhor ele tem para poder fazer, nós vemos que a água, a fonte de água, ela sempre está presente. E vamos ver também que, além da água, e vermos a observação do abismo, né? Porque ali fala que havia trevas. Então, o abismo, ele estava ali tomando conta de todo aquele território na onde o Espírito Santo de Deus ainda não estava habitando, porque o Espírito Santo de Deus, ele habitava sobre as águas. Então, quer dizer que ao derredor, quer dizer que até mesmo nas profundezas das águas, em toda aquela atmosfera, estava tudo sem ainda receber a plenitude da grandeza, gloriosa luz do Senhor. Mas o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele já pairava ali sobre as águas. Ou seja, precisava acontecer algo extraordinário, que era a transformação daquele ambiente, daquele lugar, até mesmo geográfico e até mesmo o espiritual, nos dois ângulos, para poder ser totalmente transformado. Então, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é esse que é o penhor, né, dado para as nossas vidas, está ali desde da fundação e de todo o começo de toda a história. Nós vamos ver que, através de que tudo estava destruído, e nós precisamos entender que a terra, ela, de antemão, ela já existia. Então, o que aconteceu foi que a devastação do pecado, da desordem, de toda aquilo que contaminava, que estava entre as trevas, era o que estava ali regendo sobre a terra. Porque nós sabemos quando Satanás ele caiu, ele levou um terço dos seus anjos, mas a glória do Senhor já não habitava mais. Então nós podemos ver também que com a destruição, da devastação a qual aconteceu, o Senhor ele veio depois para poder consertar, vamos dizer assim, tudo aquilo que estava em trevas, para poder ser coberto pela autoridade dele, ser regido também o poder que ele move sobre as águas. Então, nós vamos entender que, no princípio, esse elemento complementar, a qual a palavra ela consegue estar nos estruturando, é que o homem tem os vazios, os abismos, as trevas,
onde precisa estar tendo a liberdade do Espírito Santo para trabalhar. E a liberdade do Espírito Santo, ela vai trazer, então, uma estrutura onde vai estar o quê? Alcançando os valores, lugares, onde a mística, né? Que tudo aquilo que está misticismo, que tudo aquilo que está na idolatria, tudo aquilo que está movendo ainda pela regência das trevas, ele vai ser aliançado pelo poder da aliança do Senhor. E o próprio Deus, ele tem várias abrangentes sobre a água. Nós vamos ver que na Bíblia ela vai estar falando 582 vezes sobre, nós vamos achar a palavra água somente no Velho Testamento. E por outras palavras, como rios, poços, fontes, a palavra também, até mesmo chuvas, tempestade, torrentes. Então, tudo isso nós vamos encontrar também mais de cerca de 80 vezes ali no Novo Testamento. Mas com todo esse equivalente da água, como, né, o mar também, nós vamos ver que o melhor método para olhar para a Bíblia e ver a questão da água é a partir da história, a qual traz experiências de comunicação para conosco. Então, essa comunicação, ela vai estar trazendo trajetórias, ela vai estar trazendo uma história que vai estar mostrando para nós como que nós vamos, então, alcançar o verdadeiro principal motivo da transformação, do desenvolvimento, da caminhada. E essa caminhada, ela vai trazer, então, o contexto aonde o Senhor quer se revelar para o seu povo, quer se revelar para a igreja e trazendo algo extraordinário. Eu quero começar a trazer fundamentos da Bíblia, onde começa também um contexto sobre as águas. E hoje nós vamos falar entre dois ou três deles, mas vamos estar especificamente na passagem onde fala do rio Nilo, né? Que está referente também à primeira praga ali no Egito, que ela foi uma fonte para poder trazer as verdades aonde estava sendo manifestado a mentira, né? E até mesmo da entidade que trabalhava também, né, na estrutura da força da água para poder levar o conhecimento daquele povo ter um Deus pagão, onde acreditava numa fonte de, de recursos, onde o Senhor veio para quebrar esses princípios. Então, nós vamos estar vendo que esses fundamentos, a água, ela não é apenas um teórico, né, da Bíblia. Ela vai estar representando um elemento central de aliança para que possamos compreender os mistérios e a história, né, do Espírito pela água. Então, ali as referências bíblicas, né, que depois nós vamos estar vendo, é Êxodo, o capítulo 7, entre o versículo 14 e 24, vai estar contando a história ali, principalmente de Moisés e da praga. Mas eu quero trazer aqui agora uma respaldo sobre a referência do rio Nilo, que ele não só existiu no passado, como existe também hoje, né? Até hoje ele é existente e ele tem uma extensão, né, na sua, vamos dizer, na sua grandiosa, na sua majestade, de ser um dos rios mais longos de todo o planeta. E ele tem mais de 6.600 quilômetros. E ele alcança cerca de parte de 11 países no nordeste da África. E dentro desses países, nós vamos ver que ele passa, ele tem duas principais fontes, e uma das fontes é Nilo Branco, e depois nós vamos ver a parte do Nilo Azul. E o Nilo Branco, ele nasce no Lago da Vitória, entre Uganda e Tanzânia e Quênia. E o Nilo Azul,
ele nasce no lago da Tana, lá na Etiópia, e os dois eles convergem no Sudão, formando o principal, que é o rio Nilo. Então, quando desaba, né, que ele encontra ali esse encontro dos dois, nós vamos ver que ele vai estar de encontro lá no mar Mediterrâneo. E ele vai estar formando, então, o famoso Delta do Nilo. E dentro desse Delta do Nilo, nós vamos estar vendo a importância a qual esse rio, a trajetória dele, né, completa, ele traz algo de mudança. E entre então, ali, né, quando eles se encontram, vamos ver que através desse rio hoje, ele também continua sendo uma grande fonte de riqueza, aonde toda a parte de transporte, né, ele é tranjetado por esse rio. E nós vamos ver que a importância para a agricultura, desde a antiguidade, cheias anuais fertilizavam as terras ao redor. Então, elas possibilitavam o quê? O cultivo do trigo, da cevada e outros alimentos essenciais. A infraestrutura moderna, nós vamos ver que atualmente no Rio Nilo, ele continua sendo crucial para a economia da região, sendo utilizada para irrigação, transporte de geração de energia, especialmente através da barragem de Ussuan. Então, é tão interessante quando eu estava pesquisando e lendo, e a gente vê que histórias extraordinárias de milagre, como nós vamos ver, né, daqui para frente, é, algo continua ainda acontecendo. Por quê? Porque a essência da cultura do trabalhar para trazer ali, né, o transporte dos encontros desses países, né, e mais de 11 países ali, ao qual passa esse rio e se encontra, dando conexão com outros países, vai estar trazendo uma grande transferência de essência. Então, essa essência, nós vamos ver que, né, é essencial para poder continuar também a civilização entre todo aquele antigo Egito. E agora nós vamos ver o poder da fonte errada, a qual, antigamente no tempo de Faraó, o que ele estabeleceu, o que ele trouxe. Nós vamos ver que as principais pragas, a qual foram lançadas ali né, entre Faraó e Moisés para que o povo fosse liberto, estão todas coligadas com a entidade que aquele povo também adorou. E cada uma delas tinha uma regência a qual foi delegada para eles como autoridade de governo, né, sobre idealismo e da crença daquilo que eles acreditavam que aquela entidade podia estar fazendo. Então, nós vamos ver que essa fonte, ela do rio Nilo específico, ele vai estar trazendo algo bem, mostrando para nós que até hoje essa segurança, né, essa regência, nós precisamos derrubar. E essa entidade que rege mediante as águas, né, ali no Egito, esse espírito ele chama Hapi. E o Hapi, ele foi, né, construído ali o criador que transformou todas as fontes de água. Né, no tempo de Moisés, que Deus fez através de Moisés ali? Ele fez com que aquelas águas, né, transformassem em quê? Em sangue. Depois nós vamos ver as bases bíblicas. Eu só estou trazendo aqui o que realmente essa estrutura, o que é de errado. Então, esse hippie, né, que é o deus do Lilo, é uma fonte de sustento do Egito, e ela foi ferida e ela foi humilhada, né? Por quem? Pelo nosso Deus, a qual tirou ali toda a força, todo o comando, toda a estrutura, todo o governo, e mostrar que quem opera é somente ao Senhor. Mas nós vamos ver que atuações dessa entidade, ela continua regendo, né? Assim como todas as outras, mas a questão é
que nós possamos analisar a nossa estrutura das nossas vidas para não deixar que as frequências e aquilo que quer reger através dessa entidade, ela continua se mantendo firme na estrutura da nossa vida hoje, no presente. Foram algo que aconteceu no passado, mas elas continuam presentes hoje, regendo através das forças das águas. Por quê? Porque quem levanta a adoração a uma entidade e crer que a sua, né, os seus recursos ele vem através dessas forças malignas, vocês estão tá delegando também uma diligência que comanda a sua vida. Então, a pergunta é, de todo esse análise que nós vamos fazer, qual é o Deus que comanda a nossa vida? Então, nós vamos ver que a parte de Faraó, que se colocava ali como esse Deus, ele não pôde impedir o juízo que foi inferiorizado, né? Ou seja, um ser humano pode ocupar o lugar do Senhor em nossa vida. Por quê? Porque se um humano, como eu disse, né, ele decide quem é que vai reger a estrutura da sua vida e qual é a legalidade de recursos a qual ele vai buscar para ser mantido diante da sua segurança humana que ele procura. Mas nós vamos ver que as forças associadas, né, das águas e a violência, nenhum poder espiritual se sustenta diante de Yahvé, que é o nosso Deus. E qual poder que opera através das nossas vidas, aqueles que estão realmente levantando, né, a tua voz para decretar que é o Deus de Yahvé, esse que realmente rege as nossas vidas. Então eu quero aqui ler um versículo bíblico onde vai mostrar para a gente o sistema do egípcio ligado ao rio Nilo. Então eu vou ler e depois a gente vai ver a base bíblica. O rio Nilo, ele era mais que um rio da fonte de sustento da vida. Ou seja, ele era atribuído ali no Egito para que ele era aquele que trazia os recursos, era através dele e da movimentação das águas, né, de todo o transporte, como a gente já falou aqui atrás, que, que operava essa entidade, né, do espírito Rapi, ele considerava aqui a fonte de vida. Ele era considerado a verdadeira fonte de vida egípcia. E o que acontece? Então, toda a provisão, né, todo o alimento agrícola, ele seria como se não fosse esgotável. Ele estaria sempre estável. E na parte da economia também, era como se, através daquelas bases, trazeriam que riqueza para todas as nações, como eu disse, as coligações com todos os países. Então, a segurança coletiva que ele trazia, né, que todas essas bases são falsas, é a falsa sensação da invulnerabilidade. Por quê? Porque você acha que você não pode ser contra-atacado. E a espiritualidade cega. Por quê? Porque em vez de ele adorarem o verdadeiro Deus, ele atribuía, né, a essa entidade o lugar verdadeiro que era a parte do Senhor. E, né, como nós já estamos falando, essa entidade, ela age ali, né, debaixo das águas. Então nós vamos ver lá em Êxodo, o capítulo 7 e o versículo 14 ao 24. Nós não vamos ler ele todo, mas nós vamos estar vendo aqui a transformação, aleluia. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Para a gente poder ler algum versículo. Aleluia. Êxodo 7. Depois você pode estar lendo essa história, que vai contar a história ali do povo do Egito, aonde, né, o Senhor ele chama Moisés. E quando Deus chama Moisés para que ele vá, né, e constituir ali contra, né, Faraó, e ele levanta também ali seu irmão Araão, que como profeta e sacerdote para poder atuar ali. Nós vamos ver que Deus ele fala: "Vai",
para poder tirar e libertar o meu povo. Antes de Deus chamar Moisés, o Deus também ele revela e ele fala: o meu povo está oprimido, o meu povo tem clamado, né, por um libertador para que eles sejam libertos desse período da escravidão. E eu levantei você como um libertador. Então, quando Deus chama Moisés, ele já declara, aleluia, que ele foi como, né, chamado para poder estar ali e ir até Faraó. Só que ele fala também já que endureceu o coração de Faraó. Então, nós vamos ver que o endurecimento do coração de Faraó estava constituído também pela autoridade delegada da a entidade a qual ele também regia, ou seja, né, a entidade Rapi, que ele agregava ali. Então, foi uma das primeiras bases das entidades a qual o Senhor ele fez desfalecer. Quando o Senhor ele fala com Moisés, né, nós vamos ver também depois, até mesmo a base bíblica, aleluia, dizendo sobre todo esse contexto. Mas nós sabemos que quando o povo ali ele foi libertado, em todos os tempos, Moisés ele estava o quê? Sempre na frente, na regência, para poder atuar e fazer os milagres que o próprio Deus já tinha revelado para que ele fizesse. Então, nós vemos aqui o capítulo 7, o versículo 1, só para a gente poder ter essa base, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vê se te constituir como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. E o versículo 2 fala: Tu falarás tudo que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir à sua terra os filhos de Israel. Então, nós vemos aqui uma autoridade de Deus delegada, entregando para Moisés, para poder ele desativar e trazer ali. Então, a primeira parte que ele foi transformar a água de sangue, aonde consumava ali a primeira entidade egípcia. E o que que Deus ele estava mostrando através da sua atuação? Deus ele estava mostrando que ele tem poder absoluto sobre qualquer Deus a qual se coloca como um. Deus ele estava ali dando domínio sobre todos os elementos e reinos. Yahvé, desmantelando ou desmistificando toda essa base desse sistema. Então, o que que o Deus falso ali, né, já estava provendo? Você vai ver sempre o reflexo dessa primeira entidade, vai estar sempre a base da água com sangue e que vai estar mostrando a religiosidade e a parte também da ilusão aonde as pessoas estavam sendo praticamente, vamos dizer, induzida a estar ali naquele significado das regiões daquele mar, do rio Nilo específico. Quando nós vemos a parte do rio Nilo, nós vamos ver que a justiça de Deus, né, que ali tem um significado duplo, vamos colocar assim, aonde a justiça de Deus se manifesta e o sangue da aliança, né, do Senhor, ele acolhe os sinais manifestados para poder o que trazer a revelação profética para aquele tempo. Então, o Senhor, ele o que que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma regência de todo o mal que estava acontecendo ou que aconteceu ali naquele rio Nilo. E naquele rio Nilo, o que foi que aconteceu ali também? Foi quando todos os bebês que foram sacrificados, né, todo o sangue inocente, aonde foram perseguidos e massacrados e sendo mandados mortos por Faraó, a perseguição, né? Creio que todos nós conhecemos essa história, que está lá em Êxodo, no capítulo 1. Nós vamos ver que os sangues inocentes, eles clamavam também ali perante essas águas, né? O sangue inocente estava clamando.
Então, as crianças hebreias, que praticamente foram todas crucificadas, então o Senhor estava fazendo o quê? Uma reivindicação, aonde superabundou ali o pecado, né, de sangue de inocentes que foram sacrificados, mortificados ali pelas trevas, e praticamente foram feitos também o quê? Uma oferenda. E qual é a entidade que alimentou sobre isso? Justamente a entidade Rapi. Então, nós vamos ver o quê? Que o Senhor ele estava sendo, naquele momento da primeira praga, para manifestar o poder dele, e estava dizendo para aquele povo, quando transformou a água em sangue, né? Ou seja, agora eu quero ver, vamos dizer assim, em base, você beber do seu próprio veneno, você, né, ver ali todas as coisas ruins que aconteceram e ver a santificação do Senhor sendo manifestada. E aí o que acontece? Nós vamos ver que se a água se tornou sangue, verdadeiramente é simbolicamente ali a representação da aliança do Senhor com o povo de Israel e que se encontra também nas nossas vidas. Então nós vamos ver o quê? Que a justiça do Senhor, né? Que o sangue inocente ele foi ali totalmente arrancado o povo para poder o quê? Aonde houve escravidão de cativeiro, ser libertos também, para que o sangue verdadeiro, que é o sangue de Cristo, cumprindo ali o poder da aliança dele, que naquele momento o Senhor estava estabelecendo a aliança dele com o povo. Então nós vamos ver que a falha da fonte, né, desse Deus, vamos colocar assim, o Senhor ele permitiu o quê? Que houvesse também o período da seca, onde não havia mais água. Então, o Egito ele ficou também em outra base da praga que foi anunciada o quê? Sem água nenhuma. Não tinha água para que eles pudessem beber. Então, a única fonte seria a fonte que o próprio Deus permitiu para que eles tivessem água para beber. Então, nós vamos ver que o Senhor ele constituiu ali, através dessas bases, ele estava também trabalhando na estrutura do coração, tanto na estrutura do coração de Faraó, como também na estrutura no coração do homem. O que o homem ele precisa para poder sobreviver, né? O nosso corpo, ele tem também água, né? Mais de 90% do nosso corpo, ele tem o quê? Tem a potência da água. E a água, ela está o quê? Misturada o quê? Com o sangue. Sem a água e o sangue, né, que bombeia o nosso coração, que trata ali, que acende as veias sanguíneas das nossas vidas, também não há como o próprio ser humano viver. Então nós vemos o que a própria habitação do Senhor sendo ali trazendo uma mentalidade de revelação que o próprio Deus é aquele que manifesta em meio aos corações que estão de pedra, que precisam ser transformados. Por quê? Porque o próprio povo do Egito precisava também estar passando para que ter o quê? Uma dependência total de Deus para poder se livrar também da entidade do Egito que se manifestava. Então, o que que precisava acontecer? O Senhor precisava arrancar, fossem renovadas e eles tivessem uma dependência total em Cristo. Só que a ilusão daquele povo, né, que eles estavam ali aparentemente sendo sustentado pelas bases, a estrutura dos espíritos deuses, né, ali do Egito, nós vamos ver que as aparências enganosas, elas muitas vezes elas apagavam o quê? A estrutura sólida que é a verdade do Senhor. De quê? De confiar plenamente, de perdoar plenamente, de estar ali preparado para estar o quê? Em contra-ataque, tudo aquilo que se levantasse contra a vida dele. Então nós vamos ver que a resposta de Deus, nós vamos ler, aleluia, a base do versículo bíblico, onde vai estar falando da aliança do Senhor através para com o povo.
Vamos ver lá, Êxodo, capítulo 1. Aleluia. Aonde começou ali todo o a preparação, né, das oferendas ali sobre aquelas águas. E a partir do versículo 15 até o versículo 22, você vai ver a ordenança, né, que o faraó ordenou às parteiras. Então, nós vamos ver o versículo 15 fala: E o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, da quais uma se chamava Cifra e a outra Pua, dizendo que quando servirdes a parteiras hebreias, se fosse filho homem, né, mandava matar. Mas se fosse filha mulher, ela poderia viver. Então, no versículo 15 e ao versículo 16, nós vamos ver isso. Mas nós vamos ver também o grande milagre, né? Se você continuar lendo, que aquelas parteiras, elas temeram o Deus de Israel. E elas não fizeram conforme o rei tinha ordenado. Ou seja, o milagre da manifestação do Senhor já estava ali, também trabalhando na mentalidade, né, de governo egípcia, naquelas parteiras, né? Inclusive nessas duas, para quê? Para que elas não matassem os filhos homens, porque a, a guerra, né, o contra-ataque, não era para com os filhos homens, porque, ou seja, castrar para que não tivesse mais ali toda essa base. Nós sabemos que tudo isso vem das estruturas passadas, onde até mesmo, né, o Senhor disse que da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, ou seja, Satanás veio com a sua perseguição justamente para tentar impedir que isso acontecesse, né, futuramente. Então, voltando aqui para o texto, nós vamos ver outra estrutura, o diagnóstico espiritual ali, né, no a qual é o rio Nilo. E nós vamos ver que as sentenças, elas foram o quê? Elas foram sobre as fontes das águas. Por quê? Porque quando Moisés tocou ali, né, a sua vara, as fontes das águas começou a ser translatada e se formaram todas em sangue. Então, qual o Deus, né, do sistema que comanda secretamente a nossa vida? Nessa base dessa estrutura, eu quero trazer para que nós levantamos isso, as fontes de águas vivas que jorram dentro de nós e as fontes também, aonde pode estar contaminada e possamos estar dando regência a outros entidades, né, que vêm tomando autoridade sobre as nossas vidas. Então, a pergunta toda é: nem todo o comando a qual o mundo está sendo feito, qual é o sistema que tem tomado liderança dentro até mesmo das nossas vidas? Por quê? Porque nós sabemos tudo aquilo que nós consumimos também, seja líquido, né? Se a base da fonte mais é água, nós estamos bem sustentados. Mas se nós também tomamos, vamos dizer, né, coisas que vai trazer o quê? Intoxicação dentro do nosso corpo, nós estamos também, então, dando o quê? Abrindo uma porta de algo que vai estar trazendo o quê? Uma destruição. E tudo aquilo que nós damos uma legalidade ou permitimos também que atua até mesmo no nosso corpo físico, a nossa alimentação, tudo aquilo que nós alimentamos, vamos dizer, né? Não vou ser aqui genérica, mas se você consome muito refrigerante, se você consome, né, muitas coisas adoçadas, anelina, tudo isso que vai estar trazendo, então o que nós vamos estar o quê? Contaminando as fontes de água viva do nosso corpo, tanto no físico como no espiritual. E no espiritual, como que nós podemos reger a fonte que nós estamos alimentando? Estamos alimentando das fontes que é o próprio Deus que rege a favor das nossas vidas, ou estou dando, né, portas abertas para que outras entidades tenham autoridade de governo sobre as nossas vidas? Então, nós precisamos pensar
Se a minha mente, o meu corpo, a minha atitude, tudo aquilo que eu faço, não estar baseado conforme a própria Bíblia ela estabelece para mim, qual é a rocha que eu tenho procurado para poder permanecer ser estabelecida sobre a minha vida? Nós estudamos sobre as águas amargas, né? De Noemi, ali aquela estrutura. E nós vimos também a atitude do poço de água, né? Da samaritana, onde ela buscava aquela água, mas ela queria o quê? Quando Jesus disse, se você soubesse, né, que quem está te pedindo água é ele que tem a fonte de água viva, e você bebesse dessa fonte, naquele exato momento, o que ela disse? Me dá dessa fonte. Então, a fonte que traz uma estrutura, né? Como a gente pode ver, a estrutura o que, aonde vai percorrer por tantas léguas de grandeza, né? Até mesmo de longanimidade através do rio Nilo específico, vamos dizer o quê? Que é uma fonte aonde traz recursos, aonde há ali o quê? Contato de nutrientes, alimento, toda a exportação que passa. Mas se nós olharmos para as nossas vidas como o ser humano e nós trazermos a revelação até mesmo do nosso coração, né? Quais são as fontes que regem o nosso coração? Nosso coração ele está endurecido ou ele está sendo moldado pelo sangue de Cristo e trazendo o que é uma verdadeira água que vai transformar as nossas estruturas? Então, o que o ser humano ele está lidando? Lidando o quê? Com a sua própria confiança? Ou a sua confiança ela está nas fontes de Jesus Cristo? Nós vamos ver que o nome Moisés, aleluia, nós vamos ler aqui. Nós vamos estar lendo aqui o versículo. Deixa eu ver aqui o versículo que a gente vai ler, onde vai falar de Moisés, o significado também, e que nós vamos ver lá em Moisés, em Êxodo, capítulo 2, nós vamos ver, e o versículo 10 diz assim. Vamos ler o versículo 9, para poder a gente poder entender. Um versículo antes, que diz assim: Então a filha de Faraó leva este menino e cria. Por quê? Porque antes aqui, nós vamos ver que ela encontra, né, Moisés ali no rio, onde ela estava ali se banhando. E quando ela encontra, no final, né, ela manda também ali, através de Miriam, mandar buscar a Ama, que a criou e fez todo aquele processo de transformação, né, onde o Senhor manifestou ali também o seu grande poder através da vida de Moisés, porque Moisés já estava crescendo. Não tinha como mais ele ficar escondido com a sua mãe. Então, o que ela fez? Pegou Moisés, colocou num cesto, no rio Nilo, para que ele fosse levado e tivesse um destino diferente na sua vida. Mas o que nós vemos é o que? A provisão de Deus através das águas do rio Nilo, aonde traz o que? Uma mudança na vida tanto de Moisés como para o povo. Por quê? Porque foi o Senhor próprio que estabeleceu. E o nome, né, de Moisés, ele justamente significa tirado das águas. E nós vamos ver aqui no versículo 10, ele fala: sendo um menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei.
ou seja, o significado do nome de Moisés em si, porque das águas te tirei. Mas nós sabemos que aquela água, ela tem o quê? Uma regência, né, dessa entidade. Mas o que que o Senhor fez? O Senhor manifestou o seu poder sobre aquelas águas, dizendo que aonde houve morte, aonde superabundou ali espírito, né, de vidas que foram ali massacrados, eles também estavam trazendo o quê? Uma regência de vida. E a vida estava sendo manifestada através da vida de Moisés. Então, quando nós vemos aqui, né, que o nome Moisés significa foi tirado das águas, e as fontes do Egito, né, que nós vamos ver toda a história lá em Êxodo, no capítulo 3, você pode ler, né, que o Senhor chamou, né, e o Senhor manifestou ali o seu poder, transmitindo a autoridade espiritual para a vida de Moisés. Então, nós vamos ver que o local, né, onde houve ali decreto de morte, houve uma restauração de vida manifestada através da vida de Moisés, ali sendo bebê e mandado para o próprio, né, território ali de Faraó. E ele foi, cresceu, e quando chegou na idade, foi levado então para Faraó, está ali tendo aos cuidados de toda aquela estrutura paganista, né? Então, nós vamos ver que quando Deus, a gente continuar lendo toda a estrutura, toda a história, quando Deus levanta Moisés e Moisés volta e passa todas aquelas bases de transformação, né, que mata o egípcio e foge e não pode mais ficar ali. Então, todo esse processo estava sendo regido também pelas mãos do Senhor. Então, o que que Deus ele fez? Deus manifestou na vida de Moisés, e no capítulo 3, no versículo 14, quando Moisés ele pergunta para Deus, depois que Deus se revela para ele através da sarça ardente, né? E, e ele dá então essa comissão de Moisés voltar para resgatar o povo. Moisés ele também ele pergunta: o que eu vou dizer? Quem é o Senhor? E Deus então ele revela e ele fala no capítulo 3, o versículo 14, ele diz a Moisés de Êxodo: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, algo interessante é que Deus ele estava dando uma voz de comando para dizer o quê? Para os filhos, né? Aleluia. E até mesmo uma voz de comando para dizer para Faraó: eu sou o que sou. Eu sou o Deus que tira você do deserto. Eu sou o Deus que vou purificar essas águas de marca de sangue de inocente para trazer justificação. Eu sou o Deus que vou arrancar todas as águas, né, de sangue ali, aonde houve sacrifícios de morte para trazer vida. Então, o que Deus quer trazer para nós nesse dia é que nós possamos alimentar a nossa estrutura do descanso também desse Shabat no Pai, é declarar que o eu sou, ele tem comando e autoridade sobre em todas as áreas das nossas vidas. O eu sou, ele quer destruir as estruturas onde as trevas ela regeu ou talvez continua querendo trazer águas amargas, aonde relembramos somente pontos aonde foram ali houve massacre, mas o Senhor quer trazer a restauração para dizer: eu sou o Deus que quero trabalhar em todas as áreas da sua vida, estar limpando e purificando todas as estruturas para poder trazer umas fontes verdadeiras, a qual seja encontrada verdadeiramente com o Pai. Por quê? Porque tudo aquilo a qual tem os memoriais levantados de morte, o Senhor ele quer declarar: eu sou esse Deus que quero trabalhar em todas as fontes de água para poder trazer coisas novas. Então nós vamos ver que a presença e a autoridade de Moisés que ele tinha ali, ele era para poder fazer o quê? Destruturar as estruturas pagãs e mostrar que o sistema de recurso
onde aquele povo levantava uma adoração a esses deuses, né? E principalmente o das águas, seria o quê? Destruído, porque o Senhor iria mover as coisas naturais para poder fazer o sobrenatural. Então, já quero declarar aqui que o Senhor, ele quer fazer o sobrenatural na nossa vida, atuando em nós, aleluia, de dentro para fora e quebrando todas essas estruturas que move e possa tal porventura nos cegar. Então, Deus passou o quê? Dar o sustento da vida, aleluia, para todo o povo de Egito e principalmente revestindo a vida de Moisés para poder estar libertando aquele povo, trazendo uma renovação, ou seja, transição, de tirar de um lugar e transmitir para o outro, tirar da onde as águas das trevas, do abismo, aonde ainda estão sendo em cativeiros de idolatria, sendo arraigado, tirar daquele cativeiro para poder levar para um lugar de água, mas as águas aonde precisam também ainda ser transformadas e trabalhada de renovação da mente, porque na minha mente, aonde tem todos os meus memoriais impregnados, é na minha mentalidade transformado é que vai moldar as ativações dos meus caminhos que eu vou passar para avançar. Por quê? Porque ali, naquele rio Nilo, também, o que aconteceu naquele rio Nilo, em específico, aleluia, de milagres também, a qual o Senhor fez. Foi na vida de José. Você sabia que José, aleluia, que ali Faraó também, do tempo de José, quando teve o sonho, né, das sete vacas gordas e as sete vacas magras, e naquele período ali, estava trazendo o quê? Ali também a interpretação que Faraó ele tinha era do rio Nilo, justamente. E lá em Gênesis, aleluia, nós vamos ler para poder ficar aqui, a gente entender. Gênesis 41, aleluia. Nós vamos ver que do capítulo 41, do versículo 1 adiante, ele vai estar contando do sonho que Deus deu para Faraó e precisava ali ser, né, descoberto, desvendado, revelado o significado que seria. Então vamos ver que o capítulo 41 de Gênesis, o versículo 1 diz: Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo, ou seja, o rio Nilo. E do rio subiam 7 vacas formosas, à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio, outras 7 vacas feias e à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. E o versículo 4 fala: E as vacas feias à vista e magras comia as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou o faraó. E aí a palavra de Deus vai dizer que ele dormiu, né? E ele teve novamente, ele teve um outro sonho que, na verdade, era a base dos dois. E o que acontece, né? Que aí vai estar contando do sonho das espigas, né? Que as espigas mirradas e as espigas também, né? É, framboosas. Então, o que acontece? A referência aqui desse rio Nilo, nós vamos ver que ele está também na representação o quê? De tempos de abundância e de tempos também de escassez. Mas o que, que nós poderemos estar trazendo aqui para as nossas vidas, principalmente da parte do governo de José, relevante, né, a interpretação do sonho que estava na beira do rio, que esse rio, aonde também vem os momentos da destruição para poder manifestar
derrota, morte, devoração também das coisas frutíferas, ao mesmo tempo se levanta a base da estrutura do governo do Senhor, manifestando o quê? A provisão. Porque através da revelação do sonho, o Senhor também deu o quê? Escape de governo e autoridade para poder ser trabalhado conforme a liderança da produtividade, do tempo de escassez, de e no tempo de produção, ou seja, tempo de produção, produzir sem cessar, para que no tempo de dificuldade tenha como se sustentar. Então, nós vamos ver que toda a estrutura, né, da fonte do rio Nilo, ele representa para o Egito um sustento idólatra. Mas na identidade espiritual, nós vamos ver que o encontro, né, de Deus em Êxodo com Moisés, através de Moisés para com o povo, ele traz ali uma revelação de Yeshua e Yahvé, a plenitude, a libertação completa. Ela requer através de uma transição espiritual, ou seja, trocar a dependência aonde nós possamos colocar as nossas regiões em sistemas naturais para trazer uma renovação da nossa mente para ter uma identidade focada em Cristo Jesus. Qual é o verdadeiro segredo das águas? Então, vou trazer aqui duas comparações para que a gente possa estar trazendo uma análise da nossa própria realidade das nossas vidas, de como nós podemos estruturar e reconhecer também as fontes falsas. As fontes falsas sobre as águas, né? Ela vai estar o quê? Ela vai estar num campo de força idólatra do humano. Por quê? Porque ele vai estar baseado que toda a construção que ele fizer na força do seu braço, é ali que ele está conseguindo, então, alcançar todo tipo de produção que ele quer. Então, na produção falsa também, ele vai estar trazendo o quê? Que todas as aparências de vida, elas podem estar ruins a qualquer momento. Por quê? Porque quando as trevas ela habita e ela toma conta de todo o território, é certa que a destruição e a desfalência chegará. Então nós vamos ver o quê? Que a parte egípcia de manter a mente, o quê? Uma mente cativa. E se a mente ela está cativa, ela não consegue acreditar nos milagres também que Deus pode fazer. E a base da murmuração, da reclamação, é onde o segredo das águas amargas, elas flutuam e elas crescem dentro do ser humano. Por quê? Porque as suas estruturas, elas vão estar sendo levantadas conforme aquilo que elas vão decidir para caminhar. Então, o sistema do reino de Deus, a fonte verdadeira, ela vai mostrar o que para nós? Que a nossa aliança, ela tem que, a base dela tem que estar sustentada pela justiça do reino da redenção. Então, nós vamos ver que o sustento da santificação do reino, ele é imutável, o eterno. Por quê? Porque a independência de qualquer circunstância que vem em nossas vidas, o Senhor é o Deus que rege e traz ali o quê? Algo que vai fazer uma transformação e uma mudança, aonde nós teremos que depender do Senhor para poder sair do sistema das trevas. A outra parte das fontes das águas do reino, ela vai estar trazendo um sustento na vida. Por quê? Porque através de todos os milagres, todo o ensinamento do deserto, aonde as estruturas das fontes das águas do abismo, elas queiram mostrar para nós que não há saída, o Senhor vem e faz a transformação completa. Nós vamos ver que o povo do Egito, o primeiro confronto que eles tiveram quando saíram ali do Egito e atravessaram, o que acontece? Eles depararam com o quê? Com o mar. Ou seja, toda a força dos deuses agregado na parte de Faraó, a resistência ali maligna,
estava confrontando também para que aquele povo não saísse. Só que a manifestação do poder das trevas nas águas, as forças das águas das trevas, não pôde suportar o poder da glória de Deus. Por quê? Porque quando Moisés, né, pergunta para Deus o que ele vai fazer e ele coloca ali a sua vara e, né, e encosta na água, aquele, né, a gente sabe que o quê? O mar vermelho se abriu. E o povo então passou o quê? Em pés enxutos. Então, nós vamos ver que todo o poder das trevas ativados na água da força daquelas entidades, elas foram o quê? Elas submeteram a autoridade de Cristo. E é esse governo que o Senhor quer atualizar em nós. Para quê? Para que, através daquilo que nós cremos, do poder da palavra do Senhor, aonde nós primeiro que vamos buscar em Deus o que Ele quer que nós façamos. Porque Moisés, ele foi o que perguntou para o Senhor diante do mar. E Deus, ele fala com Moisés: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, você precisa caminhar e seguir para frente. E quando eles passam, todo o povo nas aberturas também das águas, aquilo acontece também uma transformação na vida de todos que estavam passando, porque aquelas águas também foi a fonte de batismo de todo aquele povo que passou. E a partir daquele momento eles estavam o quê? Fazendo uma limpeza, uma purificação do velho homem regido pela mente cativa de escravo para poder o que? Ser libertado. Mas o problema não é só passar pelo mar com pés enxutos. É arrancar a mentalidade egípcia. Por quê? Porque todo o povo passou, eles passaram com pés enxutos, mas a mentalidade egípcia continuava ainda regendo. Ou seja, por mais que eles estavam livres, literalmente, mas estavam cativos. Por quê? Porque a regência das frequências ainda continuavam manifestando. E nós sabemos que nas águas, né, o maior regente que opera é Leviatã, que vai ser mais para frente que nós vamos fazer, mas eu quero só fechar hoje com essa base do Rio Nilo. O que a pergunta que nós precisamos fazer é quais atuações ainda das águas do Egito continuam ainda manifestando dentro de nós? Porque o primeiro milagre foi passar pelas águas. Mas depois também que eles atravessaram, também depararam com águas o quê? Amargas, que vai ser o próximo tópico que nós vamos falar sobre a parte do encontro das águas amargas. Eu quero convidar você para que neste momento de oração você possa verdadeiramente despir de todo o comando da, da autoridade, das regências que talvez no Egito eles não deixaram, né, que a verdadeira revelação do Espírito Santo ele retirasse toda a manifestação. Por quê? Porque os hebreus eles haviam aprendido a depender ali de quê? Das águas do rio Nilo, sendo que adoração àquele Deus que habitava ali de Rafi. E os hebreus também eles sabiam que através daquele rio, se ele estivesse cheio, né? Se as águas transbordassem, eles iam ter o quê? Iam ter recurso. Quando você vê que a parte da transbordação, né, de estar ali trazendo um recurso, de ter aonde eles retirar, o Senhor ele fez o quê? Com que aquelas fontes elas se redimissem. Por quê? Porque para isso o Senhor ele permite que a fonte natural ela falha. E qual foi aonde que a falha da fonte? Quando eles depararam que não tinha água mais pura, que as águas todas estavam contaminadas com sangue no Egito. Então, nós vamos ver que a primeira praga ali, nós vamos fazer só uma retrocessão, né? De recapitulando, o Senhor, ele vai o quê? Está mostrando a verdadeira transformação da base, das
da sentença sobre a fonte e da realidade da fonte de Cristo que se manifesta. Porque o Egito e aquele povo, eles tinham dependência da água daquele rio Nilo. Mas quando aquela água ela foi transformada em sangue, o que aconteceu? Eles ficaram sem provisão e não teve como reverter nenhum caso ali. Por quê? Porque todas as águas estavam contaminadas. As águas da torneira, de tudo, em todo lugar, ali no Egito, as águas, quando Moisés profetizou que se tornassem sangue, elas ficaram todas cobertas de sangue. Então, nós vamos ver que a transformação do Senhor, ela vem também em silêncios, em cautela, de período de tempo. Por quê? Porque o tempo que aquela água ficou vermelha foi o tempo também de mostrar que a regência daquele espírito, daquela entidade, ela não tinha autoridade nenhuma para poder trazer ali a modificação e a transformação daquela água. Muitas vezes, o Senhor, ele nos mostra a sustentação dele, na verdade, de quando também há o tempo de escassez nas nossas vidas, e que nós podemos estar abalados com qualquer circunstância, mas nós vamos estar, aleluia, precisando que a verdadeira fonte do Cristo, ela manifeste dentro de nós. E essa verdadeira fonte, ela vai trazer uma restauração da identidade de Cristo dentro de nós. E uma dessas identidades é, nós precisamos passar pelo período da fase da morte para poder passar para a vida e ser sustentados totalmente para o Senhor. Nós precisamos passar pela transição espiritual, como Moisés também passou, e converter todo aquele tempo de cativeiro em trazer uma renovação de libertação completa para restaurar a nossa identidade em Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que manifesta as fontes de abismo, toda a ilusão, né, que aparentemente sustentava ali o povo de Egito, não conseguiu superar o poder da glória de Deus. Então, o fato é, as aparências, muitas das vezes, elas se enganam. Por quê? Porque muitas vezes as fontes erradas a qual nós buscamos, ela pode trazer alguns recursos, até mesmo algumas respostas, mas elas serão por meios que ficarão escassez. Por quê? Porque a terra que tem água de abismo das trevas, aonde não são limpas pelo poder do altar do sangue de Cristo, elas não vão superabundar com o trabalhar da regência do Senhor. Então nós vamos ver que toda a estrutura, aleluia, de contra-ataque do inimigo, o Senhor, ele vai ter sempre uma estratégia, ou seja, um mudar de mentalidade para que possamos caminhar e mostrar um alvo vital de dizer. Por quê? Porque o Senhor, ele diz, eu sou. Então, se o Senhor, ele é a fonte de água viva que rege sobre nós e nos manifestar dentro as nossas estruturas, elas serão totalmente regidas pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos estar agora ceando e que através dessa ceia você possa pedir ao Senhor que, se porventura há águas amargas, águas que estão ainda fluindo, que possamos sair deste lugar de cativeiro e que através dessa oração nós possamos verdadeiramente estarmos conscientes que toda queda da água, a qual o Senhor ali transformou, né, aquela água em sangue, para poder trazer a aliança dele também para com o povo.
e que essa aliança ela seja renovada hoje nas nossas vidas com esse suco de uva que representa também o sangue de Cristo e que traz a memória da nova aliança para que possamos entrar em descanso com o Pai, o descanso no shalom do Senhor e de saber que atravessamos o mar vermelho e que precisamos mudar a nossa mentalidade para não deixar que as regências antepassadas, né, até mesmo dos antepassados familiares ou altares que foram levantados, que elas sejam desconstituídas, para que o Senhor ele manifeste o teu poder por completo, em nome de Yeshua. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Senhor, aplicar o sangue do Senhor. Sabemos que o sangue do Senhor ele é fonte de água viva. Sabemos que o sangue do Senhor é fonte que jorra dentro de nós para que possamos obedecer a Ti a todo tempo. Que o Senhor venha quebrando, Pai, toda a estrutura, Senhor, das águas, ó Pai. Que as fontes do rio Nilo, elas sejam totalmente purificadas. Elas sejam, Pai querido, no momento da transformação, quando Moisés orou ali para que aquela água se cessasse, o sangue voltasse ao normal. A manifestação do teu poder, ó Pai, das fontes de água viva que jorrou ali, trazendo vida, que essas fontes elas tragam também vida dentro de nós, Pai. Senhor, que todo o derramamento de sangue inocente, ele seja purificado pelas fontes das águas vivas do Senhor, que através dessa ceia, Pai, Senhor, as fontes do nosso corpo, as nossas veias sanguíneas, elas sejam limpas e purificadas em Ti, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos a Ti, Pai. Que a atuação do Senhor limpe as nossas vidas. Queremos renunciar, Pai, todo poder da autoridade das trevas, anulando e cancelando, porque cremos que o Senhor é o único que tem autoridade máxima para poder destruir toda a atmosfera das entidades malignas. E sabemos também, Pai, quando aquele povo passou ali, todos os espíritos malignos eles foram destruídos junto com a passagem do povo no Egito. E que nós declaramos também, Pai, que nesse dia sejam destruídas todas as estruturas malignas atuadas, ó Pai, em regência de altares do passado. Nós desativamos e anulamos e renunciamos em nome de Yeshua HaMashiach. Que seja abençoado esse pão, selando com o corpo de Cristo, e esse suco na representação do sangue de Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus, recebemos a autoridade da liderança do Senhor sobre todas as áreas das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então pode ceiar. Aleluia. Glória a Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde todo o tempo. Em nome de Yeshua. Aleluia.